Pânicos! Olha eu aqui, mais uma live das nossas combinadas aí de terça e quinta, às 5h30. E hoje o assunto vai ser delicinha, porque vão ser dicas para um bolo perfeito. Quem vai dar essas dicas não sou eu, obviamente. E a nossa convidada de hoje é a Mari, do IGA, onde eu faço aula. Ela é professora de confeitaria no IGA. Mari! Oi, Bru, tudo bem? Então manja tudo de confeitaria, de doces e tudo mais. Eu sou a Bruna Ximenes, eu tenho um canal no YouTube, assim como o Instagram e também no Spotify, que chama Papo de Colher, onde eu falo sobre várias comidas, mas normalmente o meu foco é a comida do boteco, né? Comida de boteco, enfim, tudo que envolve esse universo. Mas eu também faço curso, né, de gastronomia no IGA, e aí eu conheci a Mari a partir daí, né, porque a Mari é do corpo docente do IGA, e aí eu queria que você se apresentasse também pra galera aí. Eu fiz gastronomia faz mais ou menos uns 7 anos, sou formada em gastronomia, tenho pós-graduação em gestão de negócios em AIB, depois eu fiz uma extensão na Itália, morei um tempo lá, então eu trabalhei. Tive umas experiências internacionais, trabalhei um pouco na Itália, trabalhei um pouco no Chile. Aqui no Brasil eu fiquei uns anos no Dom. Uns anos pra cá eu me apaixonei por dar aula e é o que eu tô focando agora. Eu tô gostando bastante, então eu tô dando aula na IGA e também alguns workshops, algumas aulas em ateliê que eu vou começar a dar depois da quarentena, né? Quando a quarentena acabar, tudo vai voltar, né? Bom, a gente sabe. E Mari, você sempre gostou dessa parte gastronômica? Como foi esse começo que você descobriu a gastronomia na tua vida? Quem te inspirou? Então, eu sempre gostei de cozinhar. Eu comecei no ensino médio, eu fiz um curso profissionalizante rapidinho, um curso técnico, para ver se era isso que eu queria fazer na faculdade mesmo. Mas desde criancinha, a minha mãe tem uma receita, uma receita afetiva, né? E eu fazia com a minha mãe, eu comecei a ver mais a confeitaria como um desafio. E aí eu queria saber, entrando já no nosso assunto, primeiro dar a nossa receita lá do bolo de iogurte, porque a galera foi enlouquecida. E depois eu já quero entrar no nosso papo da live mesmo, que é a questão das dicas, que eu sei que você tem várias aí para falar pra gente. Bolos de liquidificador, eles normalmente são bolos um pouco mais densos. Eles têm um miolo um pouco mais fechado. Então, quando eu fazia o bolo de iogurte, ele saía no resultado, um miolo um pouco mais fechado. Quando eu fazia no meu trabalho com a batedeira, então eu batia os ovos, o açúcar e o óleo na batedeira, se bate lá por uns 5 minutos, ele fica super aerado, tá? Porque os ovos têm essa propriedade de dar uma estrutura, tá? Então, ele ficava super aerado, depois que ficava bem aerado, eu incorporava o iogurte e os secos no final. E era assim, era o mesmo bolo com resultados diferentes. Às vezes o pessoal tem muito problema com bolo de cenoura, né? Eu fiz outro dia solou pra caramba, ficou horroroso, mas aí eu descobri também o que eu fiz, porque eu bati tudo direto, eu não bati primeiro os líquidos, depois coloquei os secos, né? Sim, ó, isso é importante. Quando a gente vai fazer um bolo de liquidificador, se não é um bolo que não vá farinha, por exemplo, um bolo de milho. Um bolo de milho, um bolo de mandioca, ele já tem um amido do próprio vegetal, tá? Então, uma receita de bolo de milho, de bolo de mandioca que vá farinha, ela é uma receita para se desconfiar, tá? Porque ela ficaria mais pesada do que deve, tá? Porque essa farinha, ela não é necessária para a estrutura do bolo. A estrutura em um bolo, ela se dá em ovos e farinha. Nesses casos de bolo de milho, bolo de mandioca, se dá pelo próprio vegetal, né? Ah, que legal, não sabia disso também. Sim. Então, pro bolo de cenoura, a gente coloca sempre assim, ovos, açúcar, eu faço assim, né? Ovos, açúcar, óleo, que normalmente o bolo de cenoura sempre vai óleo, né?
e a cenoura picadinha. Então tem que tomar um cuidado, que tem alguns liquidificadores aí que não aguenta, né? Ele chora, né? Então, Aí a gente fica chacoalhando. Assim, tem que tomar cuidado pra cenoura tá bem picadinha. Ou se não, rala a cenoura, mas já dá um trabalhinho a mais. Então bate isso, ele vai virar um líquido. Depois que virou um líquido, eu não gosto de colocar a farinha em cima do liquidificador com o fermento. Por quê? Ele vai forçar muito o liquidificador. E a farinha não pode ser tão batida. Ela tem que ser misturada à mão, tá? Justamente por causa do glúten. Porque a farinha de Eu ia perguntar isso, se era por causa do glúten. Ah. Sim, a farinha de E aí você trabalha muito glúten e o glúten acaba pesando a massa, né? Sim. Só que bolo de cenoura tem que tomar um cuidado. Numa padaria que eu trabalhava, fazia bolo de cenoura, fazia bolo de abóbora. Aliás, é a mesma receita, só muda o vegetal. Colocava a abóbora ao invés da cenoura para bater o mesmo processo do liquidificador. Agora tem que tomar um cuidado, porque o bolo de cenoura normalmente ele fica embatumado, ele sola, porque a gente coloca muita cenoura, tá? Então isso acontecia algumas vezes em casa, quando eu era menor, e eu não entendia por quê. Aí estão perguntando exatamente isso, quais as quantidades do bolo de cenoura, né? Pro bolo de cenoura. Assim, gente, o que eu vou passar aqui pra vocês é uma proporção que é muito, muito parecida com essa proporção de bolos, sabe aquela proporção base? Então essa proporção base a gente consegue variar nos líquidos, tá? Então a gente com a mesma receita, esse bolo de iogurte que eu dei pra vocês a receita, com essa mesma receita a gente pode mudar para o iogurte para leite, consegue mudar para suco de laranja, vira um bolo de laranja. A gente consegue mudar para limão, assim, com cuidado. Fazendo ao invés de uma xícara de iogurte, fazendo meia xícara de suco de limão e meia xícara de leite, porque o limão ele tem bastante ácido cítrico. Então ele pode deixar o bolo um pouquinho mais... Muito ácido, né? Isso. Então dá pra você mudar. E essa é a mesma receita praticamente. Pro bolo de cenoura ou bolo de abóbora com coco, são 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo. E pro vegetal são 200 gramas do vegetal que for, né? Abóbora. Isso dá um bolo que é tipo mais ou menos assim, né? Uma forma daquelas normais com buraco no meio. Isso, aquelas normais. Então, eles podem substituir o líquido da receita, é super legal. Vai lá, 4 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 200 gramas do vegetal batido no liquidificador, porque ele vai substituir o leite ou o suco de laranja. Então esse vegetal ele vai entrar como líquido depois que ele for batido. Aí depois só acrescenta a farinha peneirada com o fermento e pronto, tá pronto para entrar no forno. Então o forno eu sempre asso a 180. 180 assim, 180 é a temperatura perfeita para assar um bolo. Porque dentro de um bolo acontecem várias coisas, a gente não tem nem noção. Mas depois que eu comecei a entrar fundo na teoria de fazer um bolo, são vários ingredientes que eles estão ali por um motivo, né? Então a gente tem os ingredientes estruturais, né? Que é a farinha, os ovos, eles dão estrutura para o nosso bolo. E tem os suavizantes. Os suavizantes o açúcar, a gordura, o leite, né? O líquido que for, ele suaviza toda essa massa, né? Então, quando a gente pega uma receita de bolo, ela tem que estar bem equilibrada nessas proporções, tá? Então, eu posso falar aqui umas proporções para vocês. Estavam perguntando aqui sobre a quantidade de farinha. E aí perguntaram aqui sobre se bate antes, né? A cenoura com óleo, não sei o quê. É isso que ela falou, né? Você bate todos os líquidos e depois você incorpora a farinha e o fermento, né? Pra não bater a farinha junto. Isso. E aí a quantidade de farinha, você falou, né? Vai depender se, por exemplo, se for um bolo de mandioca, nem vai farinha, né?
Então, bolo de mandioca, bolo de milho não, porque o próprio vegetal já tem bastante. Já substitui. Isso. E outra pergunta aqui, ó, uma dúvida. Mesmo na batedeira você coloca óleo ou você usa manteiga pro bolo, por exemplo, pro bolo de cenoura? Ah, sim. Qual que é a diferença entre óleo e manteiga em relação a isso? Batedeira tem alguma diferença? Sim. É assim, quando a gente faz... Bom, respondendo antes, 2 xícaras de farinha. E também sobre os vegetais, a mandioca e o milho, como já tem bastante amido, normalmente não entra farinha, não precisa. Tá? Lembrando que essa receita é uma receita de alguns bolos, assim, bolo de laranja, de limão. Mas bolo de milho, aí já é outra receita. Então, depois, se quiser, eu passo pra vocês. Mas, assim, o óleo e a manteiga ela entra como uma outra categoria de bolos, que são os bolos amanteigados, tá? Então, os bolos de batedeira, eles têm 2 categorias. Eles têm a categoria de bolo tipo pão de ló, né? Que a gente bate bastante os ovos com açúcar. E bate bastante por quê? Porque o pão de ló ou um pão bem aerado, um bolo bem aerado, ele vai ter que ter, ele tem toda aquela estrutura justamente pelos ovos. Um pão de ló praticamente não vai fermento. A minha receita de pão de ló não vai fermento. A estrutura que dá pra ele é basicamente dos ovos. Então você batendo bastante os ovos com açúcar, ele já vai criar toda aquela estrutura, toda aquela espuma, que depois você vai acrescentar a farinha peneirada e já vai pro forno, tá? Então esse é um bolo de batedeira estilo pão de ló. Agora, em bolos de batedeira estilo amanteigados, né? A gente bate a manteiga. Normalmente eu faço com a pá para bolos amanteigados, a pá da batedeira, sabe? Mas tem gente que faz com o globo. Tudo bem, não tem problema. Agora... Com o quê? Com o globo da batedeira. Sei. Então, assim, pra quem tem planetária, né? A minha só tem a pá mesmo, só tem... Não era planetária, não. A minha é daquela mais... Funcionam bem, viu, gente? Não precisa ter planetária pra fazer bolo bom, pra fazer merengue. Pode fazer com essas batedeiras de vó, que eu nem lembro o nome agora, é aquelas batedeiras de mão, né? Então, quando a gente faz bolos amanteigados, a gente faz na batedeira normalmente. Por quê? Como em um pão de ló a gente acrescenta bastante ar pelos ovos, em um bolo amanteigado a gente acrescenta bastante ar pela manteiga e o açúcar. Nesse batimento da manteiga com açúcar, vai começando a criar muito ar dentro daquela estrutura, tá? Então, bolos amanteigados, o método é esse. Vai acrescentando os ovos aos pouquinhos, porque vai criar uma emulsão, tá? E bolos amanteigados é um pouquinho, é a categoria de bolos que eu acho, assim, um pouquinho mais complicada, porque bolos que vão muita manteiga tem que depender bastante da emulsão. Então a gente vai jogando os ovos aos poucos e ele tem que virar um cremão, assim, um creme bem bonito, parece um buttercream. E depois que acrescentou todos os ovos, aos pouquinhos, né? Esse creme a gente vai alternando entre líquidos e farinha, né? Então joga um pouquinho de leite, bate, depois joga um pouquinho dos secos, bate. E assim, na hora que for alternando, bate devagarinho, né? Ou pode ser com fouet mesmo. E esse é o método para bolos amanteigados. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, o que você falou no começo, sobre a diferença de óleo e manteiga. O óleo, o óleo é uma gordura vegetal, né? Então, é uma gordura que ela é líquida, tá? Agora, a manteiga ela é uma gordura animal, uma gordura sólida. Pastosa. Sim. Quando a gente for assar o bolo de manteiga, ele desmancha na boca, né? Se você coloca um bolo amanteigado na geladeira, ele não vai ficar ruim, mas ele vai ficar mais durinho do que um bolo com óleo. Você tira ele da geladeira, deixa em temperatura ambiente lá uns 20 minutos, aí ele volta a textura tranquilo. Quando a gente fala bolo de manteiga, é manteiga, gente, não é margarina. Não, margarina nem pensar na vida. Na vida. Não é no bolo, é na vida. E na confeitaria, viu, Bru, é uma coisa meio... Assim, margarina tem que ter cuidado para usar.
Eu normalmente não uso, eu prefiro usar manteiga. Tem algumas margarinas que são próprias para tais preparações. Então a gente fala do croissant. Tem croissant, lógico, croissant é muito bom com manteiga. Eu adoro croissant. Eu ia falar manteiga. Isso. Mas hoje em dia, no mercado brasileiro, assim, que as padarias, falando no estilo sem ser tão artesanal, as padarias hoje em dia elas estão conseguindo uma marca, né? Uma marca de margarina que é boa, que é food service, essa marca, né? Tem uma margarina de boa qualidade para fazer um croissant. Então tem padarias que às vezes querem fazer um croissant de boa qualidade usando margarina. Ô Mari, agora só as 2 últimas dicas, porque a gente tem que ir lá pro papo reto. A importância de pré-aquecer o forno, sobre abrir o forno enquanto o bolo tá lá. E perguntaram também se você pode desligar o forno, e deixar ele, ou se você pode tirar assim que ele ficou pronto. Se dá diferença. Tem que pré-aquecer o forno. 180 graus ou 200, tá? 200 por quê? Quando o bolo estiver pronto, a gente abrir o forno, já vai ter que colocar e vai sair um pouco do calor. Então, coloca o bolo, fecha o forno e abaixa para 180. E o legal é ter um termômetro de forno. Aqui em casa eu tenho. Porque você tem uma noção certinha, porque vários fornos por aí não tem. Fala que é 180 e não é, né? O meu aqui, por exemplo, eu tenho certeza que ele não é 180. Eu sempre coloco a 200 e pouco, assim, tipo, porque eu sei que senão ele vai demorar muito pra assar as coisas. Não dá certo. Então é bem diferente. Mas assim, ele sempre tem que entrar, o bolo sempre tem que entrar com o forno já quente, já pré-aquecido. Por quê? Quando o fermento está dentro da massa, ele tem várias bolhas que estão criando lá dentro. Com o calor, essas bolhas se expandem. E a estrutura do bolo, né, que é dada pela farinha, vai começar a deixar o bolo durinho. O forno tá frio, o bolo fica solado. Começou a fazer o bolo, já põe para pré-aquecer o forno. Outras coisas de bolo solado também, quando você bate demais a farinha. Quando coloca muita cenoura, coloca lá, pede uma cenoura média, se põe 3, porque gosta que o bolo seja bem cenourudo. Tem que ter bastante cenoura. Vai solar porque é pesado, Bru. Ele não tem força para subir, sabe? Então o bolo ele tem que ser uma massa leve, né? Mesmo sendo de cenoura. E também o fermento inativo, gente. O fermento não precisa ficar na geladeira. Deixa ele fora da geladeira, tá? Eu tenho uma dica sobre o fermento, posso? Pode, claro. Se você joga na água, ele borbulha, igual como se fosse um efervescente. Se ele faz isso, é porque ele está ativo. Se ele não faz essa efervescência, é porque ele já era, pode jogar no lixo. Sim, era isso mesmo que eu ia falar. Ele tem que fazer efervescência, porque dentro do fermento tem o quê? Bicarbonato, ácido e amido. Então, é um ácido e uma base misturado que em um ambiente úmido, que é o bolo, né, a massa do bolo, ele vai começar a agir, vai começar a carbonatar, começar a criar CO2. Então, o fermento você tem que garantir que ele seja ativo antes de começar a fazer o bolo. Sobre o forno, assim, sobre abrir ele no meio do caminho, não é bom, tá? Porque o forno, ele já é feito com aquela parede transparente, né? Aquele vidro, né? Justamente pra gente ver como ele tá. Não precisa abrir forno. Não precisa. Quando tiver um cheiro de bolo pela casa e quando você olha no vidro e ele já tá começando a ficar douradinho, você abre um pouco. E uma coisa que eu faço, tá? Eu não faço sempre o teste do palito. Porque o teste do palito, em alguns bolos, tipo pão de ló, ele vai cair, às vezes vai murchar. Você pode pegar um pano assim, você balança um pouquinho o bolo. Se ele não tiver mole em cima, é porque provavelmente ele tá bom. E você pode fazer o teste do palito se for um bolo mais estruturado. Se for um bolo mais delicado, aí você só põe o dedinho em cima. Para pão de ló, você põe o dedinho em cima. Se a massa voltar, é porque ela tá boa. E o teste do palito, ele tem que sair seco. Isso todo mundo sabe. Antes de 30 minutos é bom não abrir o forno, tá? Porque ele cai, ele murcha mesmo. Desde que você
já sabe que ele já tá bom. Fez o teste do palito, fez o teste do dedo, viu que ele tá bom, não deixa mais ele no forno. Porque ele vai começar a ressecar, tá? Ele já passou do ponto dele de ficar bom, ele já tá assado, tá bom, ele vai começar a ressecar, vai perder umidade. Então tira ele. E outra coisa, tira ele do forno normal. E pra desenformar, eu gosto de desenformar ele morno, tá, gente? Isso tem controvérsias, tem gente que não gosta de desenformar ele frio. Mas assim, com bolos que tem muita umidade, um bolo de milho, por exemplo, tem muita umidade. Se a gente desenforma ele muito frio, ele começa a passar essa umidade para a forma e a gente não consegue desenformar de jeito nenhum depois, tá? Então eu gosto de desenformar o bolo quando ele tiver uns 20 minutos lá, já tiver morninho, aí você pode desenformar. Legal. E aí estavam perguntando aqui sobre o fermento. Ele já tá na geladeira, pode tirar agora ou já é melhor deixar lá até acabar esse fermento? Então, agora que ele já tá na geladeira, tudo bem. Mas o importante é assim, a geladeira ela tem uma certa umidade que traz pra dentro do pozinho do fermento. Então, mesmo se você pegar o fermento e ler, tá falando pra você deixar num lugar fresco e arejado, tá? Ô Mari, então é isso. Quero te agradecer muito aí as dicas, foi sensacional, adorei mesmo. Quem não for inscrito aí no Instagram da Mari, já se inscreve. E também quem não for inscrito no Papo de Colher, já se inscreve aí. Também tem... Se inscreve não, né? Que eu não tô no YouTube. Segue aí e se inscreve no YouTube, quem puder também, que eu sempre coloco lá receitas. E agora eu tô com histórias dos petiscos, que tá sendo bem legal no meu podcast e no canal também. Eu coloco o vídeo com a locução, é bem interessante, as histórias dos petiscos. E obrigada, Bru, pela oportunidade de falar um pouco na live. E quando quiser, eu tô aí. Beijo! Tchau, gente. Obrigada. Tchau!